acender a luz. É um prazer tê-los aqui nesse evento que nós estamos iniciando hoje, nesse seminário, uma série de seminários acadêmicos, que nós estamos chamando de seminário interno do IEB, mas é interno e aberto a toda a comunidade, a todos os nossos amigos, parceiros. Convido vocês a chamar os colegas para os próximos seminários que realizaremos. Nós estamos, na verdade, com esse seminário, retomando alguma coisa que o núcleo já fez há alguns anos atrás. Nós tínhamos essa prática de realização de seminários acadêmicos. Em pouco tempo as coisas mudaram, nós fizemos outras coisas, refizemos. Mas agora faz já um tempinho que a comunidade, pequena comunidade do núcleo, vem pensando em como retomar essa ideia do seminário. E eu fico muito contente, inclusive, de ver o Valente fazendo o primeiro seminário, porque quando eu entrei no INEB, quando nós começamos a fazer o seminário, Valente era o coordenador do INEB, era ele que organizava os seminários, que chamava os pesquisadores, que foi assim, vamos dizer, eu cresci fazendo isso. Eu, a Fernanda, o Theo, que chegou depois, mas também que já fez, o Marcos, que era aluno na época. Então a gente cria, digamos assim, um pouco cria dessa prática. E é muito interessante estarmos retomando essa prática e esperamos contar com todos vocês e que chamem mais colegas, mais pessoas para a gente fazer, levar a cabo essa missão. O primeiro seminário do Valente, o professor Valente é pesquisador do INEB, nosso chefe de muito tempo, depois ele virou professor do IA, mas está com a gente, é parceiro, quer dizer, nós estamos aqui entre os parceiros e trabalhando juntos. Valente, por favor. Obrigado, João. Formalmente, boa tarde a todos e a todas. Bom, é um prazer a gente voltar e ter os seminários assim, de sexta-feira para terminar a semana, né? Começar a semana com um pensamento novo. E é interessante que o tema da palestra tem um pouco dessa ideia de se reavivar. No caso, a gente está terminando a programação e reavivando uma série de coisas. Mas, na verdade, o INEB começou nesse prédio, a gente ficava no terceiro andar, depois que a gente mudou a camada. Acho que quando o João chegou, a gente já estava aqui ainda. Estava numa salinha onde ficava. No terceiro andar desse prédio. Tinha a parte dos laboratórios. Bom, esse é um tema, inclusive esse nome, a gente precisa inclusive pensar um pouco, porque ele está sendo assim, adaptado do que está acontecendo em outros lugares. Mas o que é interessante, né, como a gente está falando dessa coisa do reavivar, por que, né, reavivar a programação? Porque, na verdade, nós começamos com a parte de programação. Tudo que a gente fazia no INEB era programação louco, e nós somos, assim, juntamente com o LEC, né, do Rio Grande do Sul, os dois únicos grupos, né, que realmente praticavam muito essa coisa da programação louca. E o que aconteceu, né, se a gente tem uma caminhada aí, que as coisas não desaparecem, né, mas elas vão se adequando aos movimentos tecnológicos, vamos dizer assim. Você está enxergando aí? Fico na frente. Então a gente começou com essa ideia da programação logo, a gente usava esse computador MSX, que na verdade era um brinquedo praticamente. A ideia de montar laboratórios, usava também o i7000, que era um computador da Itautec. Isso foi mais ou menos até 93, 96, quando a gente começou então a trabalhar com uma outra coisa, que foi a parte da internet, multimídia, educação à distância.
que apareceu com os PCs. Né? Os PCs, de certa maneira, eles criaram uma confusão, porque agora o sujeito conseguia fazer lá um quadradinho, uma casinha, etc., que a gente fazia com o logo, simplesmente clicando ou indo lá no Paint, né, fazendo um desenho e tinha que programar, e a programação, de certa maneira, ficou num segundo plano, ela não desaparece, ela fica num segundo plano. E, mais recentemente, então, a gente trabalhou com os dispositivos dos laptops educacionais, aí aparecem os dispositivos móveis, essa ideia de utilidade, etc. E, praticamente após esses 20 anos, né, a proposta é reavivar essa questão da programação com esse objetivo do pessoal em diferentes países, estão chamando, na Europa é muito comum o coding, nos países dos Estados Unidos tem a ideia de coding e de computing, tem país na Europa também que chama computing, e essa tradução para nós, né, de codificação e computação não faz sentido nenhum. Então, um termo que a gente está pensando, né, essa ideia de pensamento computacional. Não sei se é o termo mais adequado, mas ele expressa muito o que esse pessoal está falando aqui. Por quê? Porque, na verdade, esse pensamento computacional, ele está aparecendo nesse contexto que as empresas, serviços, praticamente todos esses segmentos da sociedade usam, né, estão usando essas tecnologias e, do ponto de vista do que a pessoa faz com essa tecnologia, a gente pode dizer que praticamente grande parte da sociedade está incluída no sentido de que essa tecnologia está se democratizando, hoje você tem lá o celular, etc., que você pode acessar essas informações, etc., bancos e segmentos, né, diferentes segmentos da sociedade estão usando a tecnologia e as pessoas, de uma maneira ou outra, estão, de certa maneira, se adequando a isso e a gente pode dizer que eles conseguem usar essa tecnologia. Agora, o problema é o próximo passo, que é justamente o que está aí, que não é só ter o computador, não é só ter acesso à rede. O que a gente espera é que esse sujeito saiba o que fazer com essas ferramentas. E então, está sendo criado uma nova tecnologia, uma nova, que é justamente a ideia do viver na cultura digital. E aí, então, não é só ter a tecnologia, né, mas você espera que você tenha aí convergência imediata, que você tem meios de registrar as informações por intermédio desses dispositivos, presença ubíqua em qualquer lugar, a qualquer momento. E a coisa que é mais importante aqui é o fato de você ser um consumidor, no sentido de que você não só consome, como também você produz. Por que isso? Porque a rede, por exemplo, não vai funcionar se as pessoas não tiverem essa ideia de não só tirar a coisa da rede, mas colocar a coisa na rede. Ele faz com que essa rede se enriqueça, né, e tenha sentido para as pessoas poderem utilizar esses recursos. Então, não é só tirar, consumir, mas também produzir. E para isso, começa a haver então essas transformações em praticamente todas as atividades que a gente passa a fazer. Então, imposto de renda, hoje a gente não pensa mais em formulário, acesso às informações aí de banco de dados, banco 24 horas, etc. Mesmo coisas assim bem simples colocadas para a sociedade, como lá o INSS, a pessoa pode fazer consultas, etc. Isso faz com que a sociedade espere que essas pessoas saibam mexer com isso, tenham uma certa versatilidade em utilizar essas informações, de modo que eles possam ser cidadãos, vamos dizer assim, dessa sociedade. Então, a maneira como a gente passa a fazer as coisas muda, né, com a introdução dessas tecnologias. E aí, a mudança é muito mais profunda, né, no sentido que essas tecnologias aí, que na verdade a gente chama de ferramentas, né, ou recursos, elas são muito mais
complexas, né? Porque ela, na verdade, é uma linguagem para a representação do conhecimento e, portanto, estruturante do pensamento, da maneira como a gente pensa sobre as coisas, como a gente faz as coisas. A minha filha, por exemplo, mais nova, a primeira coisa que a gente fala, vamos fazer tal coisa, ela pega o dispositivo lá, que seja, que ela tem na mão, ela vai procurar onde é que tem, onde é que sai, né? Não sai de casa sem fazer isso. Eu não tenho esse costume. Eu entro no carro e saio, e aí eu fico batendo cabeça. Eles não. A primeira coisa é, vamos ver se está aberto, vamos ver se tem a coisa lá, onde é que tem isso, e aí então é uma maneira como as pessoas passam a utilizar esses recursos para poder pensar e viver nessa sociedade. Por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, a gente não saía de casa sem olhar a internet. Não adiantava você ligar o telefone, chamar, não tinha ninguém que respondia. As informações estavam na internet. Então, se você quisesse saber se o metrô estava fechado, se tinha aí alguma coisa que acontecia em algum dispositivo na cidade, no museu, etc., tinha que entrar na internet. Você tinha que, antes de sair de casa, ter esse costume de entrar na internet e procurar as coisas. Então, a maneira como a gente passa a fazer as coisas está muito religada, né, ao fato de você trabalhar com esses recursos. Isso significa, então, que a escola, ou a sociedade, de certa maneira, deve prover esses meios, né, para desenvolver essas habilidades aí que o sujeito precisa para viver nessa sociedade da cultura digital. Acontece que na escola, né, nessa tentativa de desenvolver essas atividades, as tecnologias estão roubando a cena, no sentido que ou a gente oferece cursos de tecnologia, ou sobre as tecnologias, né, ou a ênfase no software que o pessoal na Inglaterra chama software de escritório, que são aí as planilhas, os processadores de texto, etc. E o que acaba acontecendo é que o foco fica em aplicações e não em conceitos computacionais. Antigamente, quando a gente trabalhava quando a gente trabalhava com programação, quase que diretamente, né, você começava a falar como o computador funcionava, como a linguagem funcionava, etc. E aí, quando veio a ideia do clique, né, você consegue fazer coisas, mas você não entende como aquele software faz, como que você conseguiu fazer aquilo. Então, como está dizendo aí, o foco está nas aplicações e não em conceitos computacionais. Isso fez com que o pessoal que está preocupado, né, com essas sociedades aí mais culturalmente digitais, vamos dizer assim, se preocupasse e começasse a ver onde é que esse pessoal vai aprender essas coisas. E aí, então, eles observam que na escola está acontecendo essa coisa de usar tecnologia e softwares aí para escritório, e fora da escola, né, as crianças estão criando, comunicando, colaborando, fazendo uma série de coisas com a tecnologia que não é bem o que acontece na sala de aula. E isso levou, então, a praticamente 20 países da Europa. Tem aqui um relatório muito interessante, quem quiser tem aqui o link. É um relatório que saiu agora em 2014, falando a respeito de 20 países da Europa que estão entrando ou pensando nessa ideia do coding ou do computing. E os países, vamos dizer assim, a Inglaterra eu sabia que já estava fazendo isso, já tinha um movimento muito grande, mas me surpreendeu, por exemplo, a Itália, né, que é um dos países assim, onde a ideia do coding e do computer está integrado nas atividades curriculares, e isso desde o ensino primário. Eu tenho um amigo que visitou agora a Calábria, que é um lugar, vamos dizer assim, mais pobre da Itália, e ele ficou surpreso de ver na escola, né, a infraestrutura tecnológica com louças, etc. E esse trabalho do coding, começando inclusive no primário, nas primeiras séries do ensino fundamental. E isso também está acontecendo na Inglaterra.
Na Inglaterra, isso aconteceu agora. A disciplina de informática, que estava centrada nesses softwares de escritório, vamos dizer assim, ela foi substituída pelo computing, lá eles chamam de computing, e está estruturada em praticamente 3 tripés aí, esse tripé que eles chamam de ciência da computação, tecnologia da informação e letramento digital. Aqui a ideia de como é que o computador funciona, etc. Aqui é como é que você usa os recursos de procurar coisa na rede, etc. E aqui é um conhecimento que você tem a respeito de como é que você se porta, como é que você usa esses diferentes recursos e assim por diante. Então, tem aí um componente bastante interessante, porque não é mais essa aula de informática que é dada no contraturno, ou algumas disciplinas que eles colocavam no currículo, como acontecia com a ideia de informática, mas isso essa ideia é integrada no currículo desde o ensino primário. Então eu falei para vocês, a Itália e a Inglaterra estão fazendo isso. Nos primeiros anos, por exemplo, as crianças contam história, e aí então presta atenção nessa coisa mais, como é que você escova dente, como é que você vai comprar pão, coisa desse tipo. Não tem tanta tecnologia, mas a partir de um determinado ano, né, as crianças começam a usar tecnologia, e tem um exemplo que eu mostro por aí, onde as crianças do 6º ano já estão programando, criando jogos, usando uma linguagem que está sendo desenvolvida por eles. O conhecimento que eu tenho na Inglaterra, porque a gente passou uma temporada lá, um aluno meu de mestrado foi para lá e agora volta para fazer doutorado nesse grupo que está, um dos grupos que está sendo contratado para desenvolver material para colocar fazer essa integração do currículo no computer, etc. Bom, o coding e o computing, né, na verdade, não é sinônimo de programação. Então, nesse sentido que a coisa do reavivar, na verdade, não é voltar a fazer logo como a gente fazia antes. Isso aí, a gente volta no outro patamar, não volta no mesmo, em 1993, a gente está num outro patamar. E a definição, né, que o pessoal, principalmente na Inglaterra, está colocando, que programação não é meio, é fim. Então, você está fazendo atividades que têm características da programação, que têm aspectos, vamos dizer assim, da programação, mas a ênfase não é essa ideia de a gente programar como a gente fazia antes. E a outra coisa que é importante, essa programação ela tem que estar a serviço desse pensamento computacional. Não é mais aquela ideia que a gente tinha de usar a programação para resolver problemas. O objetivo não é chegar na resposta, vamos dizer assim. O objetivo é o que você faz, como é que você desenvolve essa lógica, como é que você interage com essa máquina, como é que você pensa junto com a máquina, etc. Que é essa ideia do pensamento computacional. E a Royal Society, né, as bases da mudança que aconteceu em 2014 foi justamente um grupo de pessoas, né, que foi pilotado pela Royal Society na Inglaterra, e eles definem então o que é o pensamento computing para eles, né, como um processo que tem aspectos computacionais, que nós estamos usando na verdade tecnologia, mas são aplicações, né, dessas ideias de ciência de computação, etc., para compreender, refletir, etc., sobre sistemas, tanto naturais como artificiais e processos. Você desenvolver um processo usando tecnologia, e como é que você faz isso junto com a máquina, como é que você faz isso junto com a tecnologia. E esse então é, vamos dizer assim, o que deu base a essa mudança, que foi inclusive provocada pelo Ministério, inclusive pelo Ministério da Educação da Inglaterra, que implementou, já começou em 2014,
é a implantação dessa ideia do computing no currículo de todas as disciplinas do ensino, tanto fundamental como secundário, das primeiras séries do secundário. Bom, nada de novo, né? Nós estamos nesse sentido aí, reavivendo ideias antigas, porque o Papert, por exemplo, quando ele fez a proposta do logo, a ideia não era assim, aprender a programar. Na verdade, o que ele queria, está lá no livro dele que foi publicado em 1985, é a ideia do que ele chamou lá de Powerful Ideas, a ideia de você pensar, de você expressar suas ideias, de você depurar as ideias e assim por diante, né, que ele chamou lá de Powerful Ideas. E a outra ideia que era do Procedural Knowledge, né, essa ideia de que quando você resolver um problema complicado, você divide esse problema em coisas mais simples, tem lá um nome para isso, tem a ideia do procedimento, e é assim que você pensa sobre as coisas complexas. Isso era bastante complicado, né, porque é fácil falar, mas talvez assim, nós, pesquisadores acadêmicos do IED, a gente podia ter um pouco dessas ideias, inclusive procurava disseminar isso, mas quando a gente chegava na escola a gente tinha sérios problemas, porque isso aí não é muito fácil de ser feito. Bom, nesse sentido, então, as coisas não são totalmente novas, vamos dizer assim, né? Ninguém está falando de uma ideia que a gente já não conhecia. Talvez hoje a gente tenha mais recursos para poder fazer isso. E não só naquela ideia da programação logo, que ficava totalmente fora das ideias do currículo, porque o professor não sabia como é que ele pegava aquilo e enfiava na história, como é que ele pegava aquilo e enfiava na geografia, ou na matemática, ou assim por diante, e no fim acabou abandonando por conta dessas outras facilidades que apareceram. Bom, então como é que a gente faz para promover? Quais são os recursos que a gente tem para essa ideia desse pensamento, da promoção desse pensamento computacional? Claro que programação é um deles, né? E aí a gente tem coisas, por exemplo, como Scratch, que tem essa coisa visual, essa programação visual. Só que eu achei muito interessante que na página deles, né, tem um endereço que eu não vou entrar, mas na página deles está assim, ó, não é para resolver problemas, é para criar histórias, jogos, animações, compartilhar com pessoas do mundo, que é que você tira a coisa da página e coloca a coisa na página. Né, quando você refez aquilo, você coloca isso novamente. E conversando com o Mitch, né, no ano passado, quando a gente esteve lá, ele falou, eu não estou pensando em resolução de problema mais. Porque eu vejo o seguinte, no meu site, quando um sujeito resolve um problema, ele aparece no site uma vez só. E quem faz essa ideia de animar, de fazer historinha, de fazer lá o cartão de Natal para a mãe, o cartão de parabéns, do aniversário da mãe, do pai, etc., ele é recorrente, ele aparece diversas vezes no meu site. Então, o Scratch, né, do jeito que eles estão colocando, não está lá mais para resolver problemas, para fazer aquela coisa que a gente fazia é para ser narrativas, no sentido, né, de você criar historinha, nesse caso aí, esses personagens dançam, e assim por diante. E tem coisas bastante sofisticadas, né? A gente está vendo ontem jogos, né, que tem pessoas fazendo usando o Scratch. O track que a gente viu ontem, está lá no site. Tem coisas que tem gente o Tetris. O Tetris de local. Então tem coisas assim bastante sofisticadas. É um site assim, que está bastante difundido agora, tem que entender que não é programação do jeito que a gente fazia antes. Uma outra linguagem que está assim, bastante difundida, inclusive no meio mais de artes visuais, é o Processing. Não sei quem conhece isso aqui. São vocês dois. Você também faz alguém? Mais ou menos.
A gente está usando isso no nosso curso de Videologia. Então, o Process, ele promove esse é o que eles vendem, né? A venda, o logo deles. Né? Ele promove o letramento do software dentro das artes visuais, porque é extremamente fácil de a gente obter coisas com essa ideia de artes visuais, e o letramento visual dentro da tecnologia, porque muitas das coisas que a gente está fazendo na área de artes visuais é usando essa tecnologia. E a concepção de programação, ela muda muito, porque hoje a gente trabalha mais com a ideia de programação por prateleira, que a gente chama, que são as ideias e recursos que são colocados nos sites à disposição das pessoas, de modo que você entende aquilo, modifica aquilo e tenta fazer ou emprestar, vamos dizer assim, ideias que já estão lá para resolver alguns problemas, algumas atividades que você está fazendo. Então, no curso de Videologia, a gente tem isso. E eu queria mostrar, assim, só para vocês terem uma ideia, o que os nossos alunos fazem com esse aqui é o processo. Deixa eu fechar só para vocês verem como é que é. Então, eles têm livros, materiais, você baixa o software, tudo software gratuito. Muito bem difundido. E esse pessoal é bastante interessante porque eles conheceram o Paper, conheceram o logo, e é uma linguagem bastante semelhante, isso aqui é a linguagem deles. Então você tem aqui, por exemplo, o primeiro trabalho que os alunos da Videologia fizeram, é um trabalho mais ou menos como esse, porque eles têm que, vamos dizer assim, aprender a questão, né, porque vocês vão ver então esse aqui é onde você coloca esse aqui é onde você coloca o código, né, e aqui é a resposta. E a ideia é que ele é meio complicado porque isso aqui é o X, isso, X positivo é aqui, e o Y positivo é aqui. Então tem uma mudança na maneira como a gente vê esses recursos, então a gente faz atividades com os alunos como isso, para mostrar que ele tem que rodar coisas, para rodar ele tem que usar comandos que faz a rotação, para isso ele tem que mudar a coordenada e assim por diante. Então essa aqui é a primeira atividade que a gente faz. Em seguida, a gente tem um cenário que é basicamente a ideia de uma linguiça, né? Você está vendo aqui, isso aqui faz retângulo, faz para aprender as formas, né? E como que cores e etc. Então esse aluno nunca fez programação antes, é a primeira vez que ele está trabalhando com a ideia de programação. Fez aí um Mario. Super Mario. Para ter uma paciência enorme. Agora, olha o terceiro programa. Ele já aprendeu. Isso aqui é um procedimento. Void é uma ideia de procedimento. Aí já aprendeu a mexer com números, já tem comandos de if, né, condicionais. Então ele já está agora no terceiro exercício. E na verdade começou fazendo uma bolinha subir e descer. Mas eu não entendi, ele escreve um programa onde? Aqui.
Ele escreve isso. Eu estou copiando, na verdade ele escreveu aí. Esse é o programa. Nessa janela menor. Essa é a janela de escrever o programa. Né? E aí quando manda executar, ele vai fazer. Esse é um editor. É. Isso. Isso aqui é o terceiro trabalho que ele fez. Um joguinho. Valente, eu posso compor com um projeto anterior ou não? Pode. E isso é Java. Que é interessante porque no caso do logo, a gente não vai a lugar nenhum. Você para ali, uma pessoa que é um profissional, como a gente está trabalhando com o pessoal da mídia, ele deveria ser capaz, se ele quiser implantar realmente, então você consegue fazer um programa aqui, ele converte para Java, você liga com o Java que você faz. Então, o exercício começou assim: faz essa bolinha descer e subir. Aí coloca gravidade. E aí então ela vai e volta. E aí o terceiro faz, né, você tem um recurso lá que mexe o mouse, que responde o que está pronto, você vai lá e pega esse comando, faz isso, e a hora que você mexe o mouse, você faz um exercício como esse, que é assim, um joguinho relativamente complicado, né? A gente, por exemplo, fazer isso em outros lugares, aí outras linguagens, a gente tem muita. E aí tem muito software que permite, por exemplo, essa coisa de você mexer com a câmera. Então, tem um software, 3 linhas, por exemplo, que ele liga a câmera, aí pega o sinal da pessoa, e com o sinal da pessoa, qualquer movimento que você faz, ele altera uma determinada atividade, ou seja, tem muitos recursos para essa ideia da programação visual. Então, esses aí são alguns exemplos, né, que a gente está desenvolvendo no curso de mediologia. E claro que tem as variações que a gente já conhece, né? Por exemplo, a ideia da robótica pedagógica, instalações artísticas aí controladas por Arduino, e aí a gente consegue fazer isso tanto por Scratch, né, com a ideia da robótica pedagógica, como com o processo, dá para fazer isso. Intervenções no meio, né, atividades no meio ambiente controladas pelo computador e assim por diante. Então, tem aí uma série de variações que a gente pode fazer com a ideia da programação. Esse curso que a gente dá, as coisas que a gente faz na mediologia, ele tem basicamente um tripé, que é arte, porque muitas coisas estão sendo feitas usando as ideias, né, da arte, por exemplo, o ponto de fuga, como é que isso apareceu, tem um componente de matemática e um componente de computação. Isso chamava matemática para mediologia. A partir desse próximo mudança que a gente está fazendo no currículo, essa disciplina passa a chamar o pensamento computacional, no sentido que a gente tinha muita dificuldade de falar para o aluno, né, que essa matemática, que ele vem lá porque ele espera matemática pura. E nós estamos falando de coisas lá de arte, né, como é que aparece a proporção lá na Renascença, como é que essa ideia está associada com os conceitos de matemática da época, e como é que você faz um programa, por exemplo, em computação, que tem essas características e assim por diante. Então a gente está fazendo essa conversa entre essas três áreas. Isso aí eu faço junto com o professor Hermes. E agora então parece que a gente encontrou, vamos dizer assim, uma fórmula de como fazer isso, explorando a ideia do pensamento computacional e não só a matemática, né, como é esperado, porque na verdade a ideia era dar curso de cálculo. E a gente começou a mudar um pouco isso, como eu falo, não tem nada a ver com isso. O cálculo é um aspecto dessa história, desse desenvolvimento, que inclusive está relacionado com a fotografia, com o cinema, esse está tudo ligado. Bom, a outra área, vamos dizer assim, que a gente pode explorar com relação a esses recursos de pensamento computacional é que nós estamos chamando de narrativas digitais. Então, o que é isso? Primeiro, essa ideia de narrativa, ela tem uma relação muito grande com a questão do conhecer, né? Então, o termo narrativa, ele vem do latim, do recontar,
e está ligado com o Rio, que na verdade significa conhecer. Então, a narrativa e conhecer são conceitos que estão relacionados, e a narrativa é uma forma de você comunicar esses conhecimentos que você tem, sem perder o contexto no qual essa ideia, essa história está relacionada. O Jerome Brunner foi uma pessoa que trabalhou bastante com essa ideia de narrativa, e ele tem assim a ideia do sentido da própria vida, experiência, compreensão de como a realidade é construída, e essas construções mentais que o sujeito tem, que ele faz, e que por intermédio da narrativa eles são passíveis dessa interpretação. Então, a narrativa, na verdade, esse contar a história é um jeito da gente entender o que as pessoas sabem sobre esse determinado conhecimento, esse determinado experiência que a pessoa está tendo. Agora, essa ideia de narrativa nós estamos juntando com a narrativa digital. Então, é o uso das tecnologias, né, isso tem imagem, vídeo, animação, etc, etc, e combinando, né, com a produção do que era tradicionalmente oral ou impresso, narrativa oral ou impressa. E na literatura sobre esse material, as narrativas digitais são conhecidas, né, como o storytelling, né, ou o português usa narrativas multimídias ou narrativas multimediáticas. Então, são diferentes termos que estão sendo usados para essa ideia que nós estamos chamando aqui no Brasil de narrativas digitais. E essas narrativas digitais, elas têm aí umas propriedades bastante interessantes que se assemelham muito à ideia de programação, né, do que a gente fazia, por exemplo, com a ideia do logo, no sentido de representar conhecimento, em uma estrutura temporal, no caso da narrativa. É uma história narrada, traz explícitos valores, singularidade, crenças, etc., do autor. Ele passa a ser, essa narrativa passa a ser uma janela na mente do indivíduo, porque se eu interpreto, eu vou entender diversas coisas que estão acontecendo lá. E o digital, né, possibilita esses diferentes letramentos e a facilidade de você fazer essas alterações, né, que a gente está chamando de depuração. A produção das narrativas, né, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, para mostrar. A gente está usando isso muito no curso de pós-graduação lá da PUC, né, que eu colaboro com eles. Então, nos cursos a gente está estudando diferentes temas, por exemplo, os contextos formais, não formais, por exemplo, os museus, né? O que tem de currículo no museu, por exemplo? Você vai numa galeria, você vai numa amostra, como é que esse povo organiza o conhecimento e qual é a relação que aquilo tem com o conhecimento formal. A mesma coisa fizemos com ambientes informais, balada, o bar, café, praça, como que as pessoas nesses ambientes, se eles têm acesso à internet, como que aquilo passa a ser, na verdade, um contexto de aprendizagem. Tem aí toda uma teoria que mostra que isso é possível, uma vez que o sujeito tem acesso à tecnologia. Então, a Evelyn era uma aluna e a gente estava estudando essas ideias de contexto e ela fez, então, uma narrativa. E aí o aluno usa o que ele tem, o que ele sabe. Se ele sabe preze, ele usa preze. Se ele sabe movie maker, ele usa movie maker. Se ele usa o que ele sabe. E ela então ela fez um filminho. Currículo formal e currículo informal. A escola em que eu cresci era um lugar organizado, estruturado, tranquilo e homogêneo. Lá eu aprendi que minha professora era dona de todo o conhecimento existente no universo, que ali eu aprenderia tudo que eu precisava para ter sucesso na vida. Quanto mais tempo passava, mais eu me esforçava para corresponder às exigências e expectativas que a escola tinha de mim, mas nem sempre eu conseguia. Lá a matemática era mais importante
estudante que artes, estudos sociais, matérias que eu gostava muito. E por isso, muitas vezes, eu pensei que as coisas que eu gostava não eram muito importantes. Imagine o quanto eu gostava da escola. Você acha que não? Você me amou porque eu me tornei professora. Mas eu fiz a escola que eu acreditava, onde o pensamento era a ferramenta mais importante e que por meio dele aprendi e ensinei que 1 mais 1 pode ser igual a infinito. Ensinei que o conhecimento está na leitura de um bom livro, na internet, no cinema, nos jogos, no teatro, no museu e em muitos outros lugares, inclusive nas tecnologias. Um dia eu fui investigar como as outras pessoas escolhiam o que iriam aprender fora da escola. Escolhi a livraria Cultura da Avenida Paulista como contexto. Lá conheci pessoas muito interessantes, mas sobretudo interessadas em aprender. Eu lembrei que antes eu achava que só a escola podia escolher o que eu ia aprender. Na livraria Cultura, as pessoas me confirmaram que fora da escola podemos escolher o que aprender e que nós somos os principais autores da nossa aprendizagem. Que quando tivermos vontade de aprender alguma coisa a mais, podemos recorrer às tecnologias que guardamos no bolso e que aprender junto é muito mais fácil. Eu descobri que o currículo na educação informal está dentro de cada um, nos sonhos, nas expectativas, na construção pessoal, nos seus contextos. Aprendi que a escola ainda tem muito a aprender. Bom, isso aí é um exemplo do que a gente está fazendo. Tem um monte desses negócios, como eu falei, cada um faz, tem coisas muito sofisticadas. Por exemplo, tinha ali um aluno que mexia com PDF programável, nunca tinha visto falar isso, e ele usa isso para fazer uma revista. Ele fez uma história dele, ele fez uma revista, e aí tem pessoas que sabem usar o PowerPoint, usa o PowerPoint, quem sabe usar o Prezi, usa o Prezi, quem sabe usar o Moodle, usa o Moodle, e assim por diante. A tecnologia não é importante. O que é importante é como é que você representa, como é que você expressa esse conhecimento. O que a gente faz na aula é justamente olhar para isso e falar, ó, não está casando isso com aquilo, você falou um negócio que não bate, esse negócio está muito demorado, corta esse tipo de coisa, assim por diante. Então a gente ajuda tanto o conteúdo que a pessoa está colocando, como a parte tecnológica, como é que você expressa isso usando essas tecnologias, assim por diante. Então a ideia é você fazer um estudo, né, como ela fez aí da Livraria Cultura, e tentar expressar isso, o que ela aprendeu, o que isso significa com relação à ideia de currículo, né, e de aprendizagem que estão acontecendo nesses diferentes ambientes e por diante. E aí, então, a gente, baseado nessas narrativas, a gente produz material. Então, eu e a Beta, nós escrevemos esse texto que está publicado aí na Currículo Sem Fronteira, que é justamente falando que essa ideia da integração de tecnologia e a produção de narrativas digitais nada mais é do que a ideia da depuração, da ideia de representar conhecimento, de olhar para esse conhecimento, de depurar o teu conhecimento, assim por diante. E o artigo termina falando a narrativa digital como janela na mente das pessoas.
É um tópico que está sendo bastante utilizado, a gente vê isso em outros lugares, mas a ênfase que a gente encontra na literatura não é essa do pensamento computacional. É muito comum, né, essa ideia de produção de narrativas digitais ser colocada assim: nós vamos usar o Movie Maker e você tem que fazer um trabalho no Movie Maker. Ou seja, a tecnologia, né, passa a ser importante, não essa ideia do depurar, do representar o conhecimento e assim por diante, que a gente está querendo colocar aqui. E eu acho que nós estamos fazendo isso, né, e está escrito aí nesse documento, justamente pelo fato da gente saber o que a programação faz, como que as ideias que estão sendo colocadas aqui têm essa relação com os conceitos de programação, e como que a gente explora isso para ajudar esse sujeito a pensar sobre esse conhecimento que ele teve e essa riqueza, né? Porque o sujeito vai lá, tem a fotografia, ele filma, ele entrevista as pessoas. Se for escrever isso, é muito pobre. Então, a produção de narrativas digitais é muito condizente, vamos dizer assim, com esse tipo de trabalho que esses alunos estão fazendo. Bom, claro que a narrativa digital ela tem variações, né? Então, eu estou mostrando aqui uma narrativa imagética, com esse vídeo, etc. Eu poderia fazer uma narrativa sonora, como a gente fez na escola lá do Elza, com o rádio na escola, onde os alunos escreviam, né, o que eles anunciavam e assim por diante. Então, a gente poderia pensar nessa narrativa sonora. Ou combinações, né, de atividades que a gente tem presenciais e computacionais, por exemplo, como um teatro, onde você tem aí recursos tecnológicos para você combinar. Eu assisti uma peça recentemente e o cenário, tudo era digital, não tem esse negócio de troca cenário, não tem mais isso. Então, só as pessoas trocam roupa, porque o resto, o ambiente, é tudo tecnológico, tudo computacional. Então, essas variações elas são bastante interessantes, e aí a narrativa digital tem essas características, vamos dizer assim, que ajudam a essa ideia do pensamento computacional. Outra área, né, é a área de jogos. Não jogar o jogo, mas a criação do jogo, que está sendo desenvolvida por esse grupo da Inglaterra, e eles estão dissecando, né, a ideia do jogo, e aí você tem a mecânica do jogo, né, que são as estratégias, etc., que você coloca, tem a história, ou seja, a narrativa, né, os personagens, como que aquilo acontece, tem a ideia da estética, né, você podia fazer uma coisa assim bem elaborada, pesada, do ponto de vista, ou uma coisa mais leve, mais tosca, e a questão da tecnologia, o que você faz, como você faz. E aí então esse pessoal do Knowledge Lab, né, da Inglaterra, da Universidade de Londres, está desenvolvendo um software, que é o Vision Maker, para os estudantes então desenvolverem jogos digitais, onde ele faz escolha de objetos, lá tem um arsenal de possibilidades, vamos dizer assim, que ele vai escolhendo, ele vai arrastando, ele vai colocando, e a animação, né, vamos dizer assim, os objetos são ativados por intermédio de regras que ele escreve. Então, nessa situação, se houver um clique, vai aparecer isso. Então, a maneira como você monta, né, como você cria o jogo, montando esses cenários e colocando objetos que você ativa por meio de regras, que você escreve como se fosse aí uma programação por regras, como a gente conhece bastante de inteligência artificial. E aí, então, isso está sendo usado com alunos do 6º ano. Esse foi o trabalho, a dissertação desse aluno, o Bruno, que passou uma temporada lá e está voltando para terminar, ele quer fazer, foi selecionado para fazer doutorado nesse grupo. E aí, então, isso aqui é a criação dos alunos, com 2 aulas que ele presenciou.
onde os alunos vão arrastando e eles têm lá por trás uma narrativa que eles vão criando e traduzindo isso depois em regras, né? Que nesse caso aqui o sujeito tem que tirar esses pesos aqui, envolver o peso, de modo que isso aqui consiga subir, atinge uma determinada altura para liberar não sei o que, assim por diante. Tem toda aí uma narrativa por trás e isso então é programado, é ativado por intermédio dessas regras que ele escreve. Então essa foi a experiência do 6º ano que ele produziu a tese e a gente escreveu um artigo também que está publicado na Currículo Sem Fronteiras, que é o uso de jogos digitais para o desenvolvimento do currículo para a educação computacional na Inglaterra. Então, a gente está escrevendo a respeito de como eles estão pensando e, claro, né, esperando que essas coisas possam acontecer aqui no Brasil também. E aí tem uma abertura enorme, né, vamos dizer assim, para a gente poder explorar do ponto de vista do que a gente faz em tecnologia daqui para frente. E o Andrew Byrne vai ser o orientador dele lá nesse doutorado que ele vai fazer. Esse é o grupo do Buckingham, que é um sujeito bastante crítico, né, vamos dizer assim, do uso de tecnologia e da proposta, né, esse movimento do compute, né, tem muito desse trabalho desse pessoal. Bom, uma outra área que eu fiquei bastante motivado, assim, quando eu visitei o ano passado o grupo do Paulo Glickenstein, foi esse controle de ferramentas, por exemplo, cortadora laser, que ele tem lá no laboratório dele, a impressora 3D, e eu não fiquei muito animado com isso, porque na verdade você faz a coisa, ela faz uma mágica, né, e imprime lá na coisa, você não entende como é que foi feito. É muito difícil de desempacotar isso. Mas essa eu achei assim bastante interessante, porque você tem, na verdade, uma máquina, né, que está aí, não sei se dá para vocês notarem, aqui está a cabeça laser, que faz o corte, nesse caso, o corte da madeira. Ele está fazendo o corte de uma coisa que vai ser uma caixinha, na verdade. Eu estou assistindo isso, estou vendo isso aí. Esse é o produto final, né, do que foi feito o corte, e isso é controlado pelo computador. Agora, esse controle aí aliás, ele está desmontando, né, o objeto, mas todo esse processo aqui é controlado pelo computador. Agora, esse controle do computador aí é meio boboca, porque na verdade é um CAD, não é isso. E aí então, depois que desmonta tudo aquilo ali, a gente tem, na verdade, está aqui o material que eu trouxe. Então, estão aqui as peças, né, que agora eu vou começar a montar. E, na verdade, isso ele faz diversas coisas. Ele corta, ou ele faz marcas, ou ele faz só, né, pinta por dentro, coisa desse tipo, esse laser. E aí, então, a gente vai montando e, na verdade, vai virar uma caixinha aí. Inclusive, quem quiser ver ele montando a caixinha, né, tá aqui o link, onde ele começa a pegar essas peças aqui e montar, né, já tem um pedacinho que ele montou, ele fez um negócio que era aparente e tal. E o que a gente ganha com isso? Eu vou passar para vocês para dar uma olhada. O que a gente ganha com isso? O fato de ser o controle do computador não é, esse computacional não é muito interessante, mas eu achei assim fantástico a ideia que você tem que pensar no 2D, porque o que você está fazendo é uma coisa 2D, e esses elementos, vamos dizer assim, eles têm que passar por uma coisa que tem essa característica do 3D. E esse é o exercício, né, que os alunos
que resolver para montar esse. E aí tem coisas bastante interessantes além disso. Por exemplo, essa caixinha ali, aqui tem coisas que ele podia colocar parafuso, né, para parafusar, para essas coisas ficarem bem encaixadas e tal. E esse Broken, né, que é um sujeito que trabalha com ele, fica inventando coisas assim, né, como é que eu posso fazer esses encaixes, vamos dizer assim, minimizar o parafuso que coloca, ou coisa desse tipo, né? São soluções bastante sofisticadas, vamos dizer assim, do ponto de vista de montagem desses objetos. Então a gente tem aqui uma oportunidade, né? As crianças ficam assim, enlouquecidas fazendo isso. É meio custoso, né? Porque na verdade ele está cortando madeira, e aí não sei como é que a gente faz isso aqui no Brasil. Mas é muito interessante essa ginástica do sujeito pensar essa coisa no 2D para depois montar esse objeto que fica em pé e assim por diante. Eu não vi na literatura dele, né, de Paul Wittgenstein, nenhum artigo explorando essa ideia. Mais uma questão assim, como é que você faz as coisas, do que o que significa, né, uma pessoa, como é que ele está pensando essas coisas para fazer isso aí funcionar. Isso é o que ele chama de lado maker dele? Hã? Esse é o lado maker dele, do Fairlab. Fairlab, Parte, né? Porque ele tem mais coisas lá e parece que ele não está mais trabalhando. Tem um sujeito lá, um aluno, não é aluno, um cara que toma conta do laboratório, que faz essas atividades com as crianças e os alunos. Ele está interessado em outra coisa. Porque até fazer esse cara usar uma cortadora laser, isso você faz, claro, no contexto da engenharia civil, arquitetura, faz isso, né? Agora, você levar isso para o contexto da escola para, digamos, fazer um dinossauro, né? Que é o que você quer fazer um dinossauro. Aí é outra conversa. Eu acho que, na verdade, o exercício tem o que sai a mente do 3D da pessoa para o papel, para o concreto, né? Que é quando ela transforma essa ideia num elemento, num bicho concreto. Faz a carinha lá do gatinho, aí faz o corpo, aí você fala, vamos, como é que o corpo vai encaixar como é que você põe a cara no corpo? E aí, ou vai pôr um parafuso, ou vai fazer um encaixe, e aí então tem toda essa ideia de você juntar, de modo que você tenha aí esse elemento do 3D. Bom, existem outras iniciativas bastante interessantes. Esse code.org é um site que eles estão promovendo, está bastante difundido isso, essa ideia de que qualquer pessoa pode aprender a programar. Tem uma outra que é o Code Academy, que também promove essa ideia de você codificar. Nos Estados Unidos estão chamando mais de coding do que de computing, como na Europa. Ou Coding Game, que já é um lugar que você já tem recursos para fazer codificação e montar games. Isso aí não precisava de tudo conversar sobre isso aí, porque esse site aqui você já tem recursos para poder fazer isso. Então, agora, uma coisa assim, bastante interessante, a Europa, nesse sentido, está muito mais avançada nessa questão do coding do computing do que, por exemplo, eu encontrei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as iniciativas que eu tenho são essas aqui, que estão completamente fora das questões da escola. A questão do currículo da escola, bem estruturado, pensado, etc., como, por exemplo, acontece na Inglaterra, na Itália, segundo aquele documento que eu mostrei para vocês, você não tem um correspondente, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa ideia não chegou. Chegou assim, coisas fora da escola, fora do horário, né, ou atividades como essa aqui, ou atividades que nem lá o site do Scratch, do Rich Resnick, mas ainda você não tem essa coisa aí voltada para a mudança do currículo como está acontecendo na Europa.
Tudo indica, então, que a programação pode ser reavivada. Então, esse aí era o mote que a gente estava discutindo, e é isso. Bom, acho que a gente pode abrir para algumas perguntas aí. Obrigado, Valente. Quem alguém gostaria? Eu tenho. Vamos lá. Valente, primeiro, toda a linha do computational thinking, né, vem muito da linha do Low, vem muito da linha do construcionismo. Né? Como você vê experiências como Code.org, quando é motivador, é interessante, mas é muito instrucionista, radicalmente instrucionista. Quer dizer, ele usa uma coisa que é igual ao Scratch, mas em uma sequência de passos determinado, muito bem estruturado. Né? Como é que você vê isso? Então, são essas distorções que o pessoal não está entendendo o que é essa questão do pensamento computacional. E ainda é o produto. Quer ter produto e não pensar como é que faz essas coisas. Por isso que eu acho que o mais interessante é a gente olhar o que está acontecendo na Europa. Na maior parte dos países, a grande preocupação é a integração com a atividade curricular. Qual que é o problema? O problema é a formação dos professores. Por exemplo, na Inglaterra, 60% dos professores não têm formação nessa área do computing, como eles estão chamando. E aí, então, o governo colocou 3,5 milhões de pounds de libra para formar pessoas, com o movimento de formar o que eles chamam de professores master, que é a ideia do nosso indicador aqui, para ajudar as outras pessoas a começar a pensar sobre essas coisas que tem que estar lá desde o primeiro ano. Eventualmente começa a aparecer tecnologia, mas essa ideia que eventualmente é para substituir a matemática que a gente faz hoje do lápis e papel. Esse é o objetivo que eles têm. Quer dizer que é uma coisa assim, muito mais complexa, muito mais do que simplesmente gerar código, fazer o negócio e ter um resultado. É o mesmo problema que a gente tem. É fácil você distorcer a ideia, né, para fazer um negócio que não é bem aquilo que a gente quer. Mas essa pressa, né, talvez americana, vai por aí. E é surpreendente o fato que você não encontra nada, praticamente nada, sobre essa ideia do computer dentro do currículo no sistema americano. Tem lá computador do aluno, tem uma série de coisas, mas isso aí não se fala. Eles nunca fizeram informática, né? Eles nunca Eles investiram em formação, eles tiveram, mas tem uma série de problemas. Tem recursos, né? Tem tecnologia, mas ela está extremamente subutilizada. Quando você... uma coisa... Você só tinha uma pergunta, é isso? Não, pode rodar. Não, pois tá. Uma coisa me incomoda não, me preocupa. Quando você fala que esse pensamento computacional não é programação, eu fico pensando, será que você não fala isso porque nós, talvez, quase todos aqui, que é da geração que programou, que sabe, que entende o que é programar, e de repente você falar para quem está começando, quem quer aprender, digamos, essa coisa de estruturar o pensamento, de ter uma ideia lógica, digamos assim, de sequência, digamos, que ele está fazendo para executar uma determinada coisa, você falar, eu fico preocupado quando você fala que isso não é programa, porque para ele isso vai ser o programar, né? Programação vai ser não quer exatamente isso que o Marco estava falando, traduzir isso numa coisa assim, burocrática de gerar um comando atrás do outro e não fazer aquilo que tem que ser feito, que é entender como é que essa coisa funciona. Né? O que a gente quer é quebrar a mágica, né? Você quer tirar a mágica. Não é tirar a mágica, é não botar uma aula de computação, de programação no
outra turma. Não é isso. Não é isso. A ideia que o pessoal está fazendo, o movimento que o pessoal está fazendo, por exemplo, na Inglaterra, é a ideia de substituir o curso de matemática como a gente dá hoje. Porque por que você coloca matemática no currículo? É pela lógica, pelo pensamento do aluno. Não é para fazer conta, não é para fazer cálculo da equação do segundo grau. Não foi para isso que foi, né, colocada a matemática. Só que perdeu, virou equação do segundo grau, virou fazer conta. E o pensamento, né, matemático não existe. A tentativa é de recuperar isso, de recuperar com uma outra visão. Se vai dar certo, se vai virar, né, como virou salsicha, a matemática virou equação, e aí vai virar programação de manhã até, né, do primeiro até o nono ano. Mas não é isso, não é isso que a gente tá, não é isso que está sendo proposto. Então, mas É que eu acredito que talvez os Estados Unidos seja, né, por exemplo, quem está por trás do Code.org é a Microsoft, é o Facebook, né, buscando incentivar jovens a entrar na carreira de programação. Né? Então tem essa visão aí também. Né? E que eu acho que é uma visão que também a gente não pode desprezar. Em algumas experiências que ele está tendo, o pessoal do ensino médio está adorando dizer, então isso é programar. Né? Então o foco não é ensinar programação, mas é interessante eles entenderem o que é programação. A pessoa não cai num curso de computação achando que ele vai ficar mexendo no Facebook. Né? Como ainda tem gente hoje que cai. Então, se eles têm aquela contato, eles sabem um pouquinho o que é o conceito da programação. Mas eu acredito que nos Estados Unidos provavelmente o interesse é realmente esse. Né? Não é tanto integrar o currículo, mas é formar uma geração de profissionais para essas empresas. A minha questão é conceitual. Eu acho que vai por... Eu achei muito estendido o conceito de pensamento computacional, porque tem vários pensamentos. Se a gente olhar, pelo menos eu fui vendo assim, o leque das atividades dos projetos que você mostrou, né? Desde narrativa, desde da coisa laser, você pegar o programa de fato que o rapaz de artes visuais todos têm suporte tecnológico. Alguns usam linguagem, outros usam aplicações. Né? Quer dizer, eu achei estendido demais, eu fiquei um pouco perdida em relação a isso. Né? Porque, por exemplo, quando você fala das narrativas digitais, que tem elementos de programação, escrever e reescrever um texto já tem todos os elementos de programação e é muito anterior a qualquer tecnologia. Quando eu escrevo, leio e reescrevo o texto, eu estou fazendo depuração. Também é sujeito a interpretações. Entendeu? Então, acho que para mim ficou assim, bom, que elementos desse leque de atividades se mantém de modo que eu possa falar isso é caracteristicamente, eu posso adjetivar como computacional. Porque outro eu posso falar que é linguístico, que é um conjunto de inferências, são vários outros. Entendeu? Eu achei que ficou abrangente, de modo que qualquer coisa que você faça e refaça, você pode falar que é do domínio da computacional, do pensamento computacional. Praticamente tudo que a gente faz é no computador, né? Não, mas espera um pouco. Uma coisa é você reescrever a Bíblia de 1700 e fazer a caligrafia do jeito que está lá. Não, eu estou falando... Outra coisa é você reescrever o texto que está no computador. Essa maneira de você pensar, por isso que eu estou falando que ele é determinante do pensamento. Se você chegasse lá para o calígrafo e falasse, modifica essa palavrinha aí que está errada, ele te dava um tiro. E hoje você nem pensa mais nisso, você vai lá e corrige. Então não é assim. Não, o que eu quero dizer, não, acho que você não entendeu o que eu quis dizer, a comparação que eu quis dizer. Quando você escreve um texto, não estou falando do calígrafo, porque não foi ele que escreveu a Bíblia. Né? Quando Deus escreveu a Bíblia, quando ele produziu aquele texto e refez aquele texto, ele já fez uma depuração. O que você está falando, você vai falar do calígrafo, ele vai corrigir um texto que não é dele e ele vai corrigir uma forma e não um conteúdo. O problema é que, na verdade, não tinha o calígrafo que passava limpo, né? Ele escrevia daquele jeito. Enfim, aí nós vamos entrar numa questão de autoria. O que eu estou querendo dizer, quando eu faço um programa em logo, né? Eu escrevi um procedimento, eu rodo o procedimento, o que é a decoração?
Eu tenho feedback, né? Aí eu detecto onde está o problema e eu vou lá e posso Facilmente corrigir. Tá. Se eu pego uma narrativa digital, Mesma coisa. não é a mesma coisa. Eu faço no PowerPoint. Né? Qual é o problema? Qual é o feedback que eu tenho? Que tipo de erro você acha que ela vai achar numa narrativa desse tipo? Por Aí exemplo, é o mesmo problema da escrita. Porque você pode escrever disso que eu tô falando. você pode escrever a tua tese e tem que ter um orientador que lê e fala, olha, a conclusão não bate com a introdução. Eu tô dizendo que É exatamente isso. Tem coisa aqui que é mais fácil de se depurar, tem coisa que é muito mais complicada. Essa depuração com um corte laser, a quantidade de material que você gera é um absurdo. Para você chegar mas a ser é isso que eu capaz estou falando, de... realmente. Quer dizer, você tem uma mediação, isso que eu estou falando que eu achei que está estendido. Se a gente falar em pensamento computacional ou em atividades baseadas em uso de tecnologia, você pensa num tipo de depuração, tem um nível de depuração que é dado pelo próprio suporte que você usa. Né? Digamos, o PowerPoint, que tipo de feedback ele te dá? Tem que ter alguém, que é o que a gente fazia na sala de aula. Você tem uma mediação externa. Não bate. Do mesmo modo, no logo você não tinha só mediação, porque se põe lá o computador e do quadradinho, a pessoa... Não, mas você tem uma primeira mediação, que é o meu programa não roda. É que o PowerPoint, se você olhar só na visão do texto, agora você pode no PowerPoint fazer animações, fazer transições, Sim. você está programando também. Sim. Se a gente parar para ver, o PowerPoint ele não é um processador de texto que vai ver se meu texto lá está certo ou está errado. O Word faz isso. Né? O PowerPoint ele me serve para outro objetivo, que é criar os slides. Gente, é que eu não acho que isso é... Eu acho que a gente tem que qualificar o que a gente está chamando de computacional. Porque tem outros pensamentos que estão envolvidos e que concorrem que mesmo atividades que não usam o computador, e que são atividades anteriores à programação, se a gente usar essa conceituação de pensamento computacional, já estavam lá. Como escrever um texto, reler um texto. Ou essa brincadeira que eles fazem com as crianças no primeiro ano, escova dente, fala para mim que você escova dente. Mas eu do computador. Mas tem lá uma lógica, tem uma sequência de coisa que você tem um faz algoritmo. e você usa lá, tem um algoritmo. Mas que não é necessariamente só computacional. Eu acho que é interessante a discussão, porque em certo ponto eu concordo com você. Eu sempre imaginei computational thinking como algo que tem a ver com algoritmo. Então pode nem ter um computador, mas a gente está ensinando algoritmo fora aqui, para escovar o dente. Exatamente. Tá? Então, essas outras coisas, assim, eu num primeiro momento eu não classificaria como computational thinking. É interessante, né? Assim, mas só que, por outro lado, eu concordo com o Valente que não é tão diferente assim. Né? A diferença, se você pensa linguisticamente, é que tem uma coisa que é uma lógica da linguagem, uma lógica na linguagem. Isso muda tudo. Esse da e na muda tudo. Entendeu? Quando eu faço logo, eu uso a lógica do logo. Quando eu escrevo uma narrativa, que pode ser digital, usando PowerPoint, presa, não sei o quê, eu tenho uma lógica que é da linguagem moderna. É uma lógica da ordem dos acontecimentos. Se materializa nesse letramento digital. Aí você tem que ler lá a Roxane. Mas são lógicas diferentes. Você não está trabalhando só com essa Não é um algoritmo. Né? Uma narrativa assim não é um algoritmo. Aliás, eu posso começar uma narrativa de trás para frente. Eu só sei no cinema e ver filme que começa do fim para o início. É uma narrativa. Ela não segue uma temporalidade linear, começo, meio e fim. Então, né? Por isso que eu achei que... o que eu estou querendo mostrar é a variedade de coisas que você pode fazer e explorar o pensamento computacional. Isso que eu estou mostrando. No pensamento da Fernanda aí, existe uma frase que já rola há algum tempo na internet que diz que o computador foi inventado para resolver problemas que não existiam antes dele. Na verdade, para resolver problemas que não tinham antes do computador. Criou o computador, passou a ter um monte de problema. Porque a grosso modo você pode pensar que qualquer coisa pode ser um procedimento, qualquer coisa pode ser uma, tudo segue uma narrativa. Você pode fazer uma narrativa para tudo, né? No princípio, quer dizer, escovar dente, andar na rua, trocar pneu, comer, conversar com o vizinho, quer dizer, você pode criar N narrativas para tudo agora. O que você pode fazer quando você coloca isso, quando você pensa, quando você tenta encaixar isso na ideia do pensamento computacional, quer dizer, você está criando, digamos,
uma sequência, ou como você Não, vê, entra aí uma outra coisa que é essa outra- linguagem computacional, que você tem que conversar com ela. Sim, você tem que conversar com ela porque você quer, além de só dizer que aquilo existe, você quer talvez em algum momento voltar a olhar para aquilo, você quer depurar aquilo, você quer talvez escrever isso em outras linguagens, né? Então aí entra, por exemplo, Tem coisa que você consegue fazer um filminho que você fala muito melhor do que escrevendo. Sim. Contexto. Agora você tem que saber onde que você coloca isso, o jeito que você coloca, o que tem antes, o que tem depois. Eu acho que é uma mistura de tudo isso. O que a gente corrige, né, nessa aula que a gente faz é justamente isso, porque às vezes o cara enfia um negócio lá totalmente fora de contexto, fala, mas de onde é que veio isso? Ah, eu pensei, tá bom, você pensou, mas não tá lá para você, né, registrar isso e a pessoa entender. Né, na minha cabeça, e aí volta, corrige. Daí é a importância da programação, né? Porque precisa conhecer o procedimento todo. É como quando eu tive estatística, o professor falou assim, não usa esses programas com as plus de estatística, assim, porque tinha até uma expressão de dizer que entra pouco sai chouriço. Porque ele não sabe o processo. A mágica, ele né? usa um R que ele pelo menos conhece, sabe exatamente o procedimento que vai fazer estatística. E muitos programas não ficam assim, programas de modelação, coisas assim, que usa mesmo só linha de comando, não é nada. Esses meninos da sexta série, do sexto ano, fazendo lá o uso do Mission Maker, a narrativa deles é assim, é super elaborada. O problema é como é que você coloca isso, como é que você programa isso, como é que você coloca isso em regras. Aí que tá a ginástica, né, que o sujeito tem que fazer e... Então, é isso. A ginástica, a programação para mim está nesse processo de tradução que ele tem que fazer. Teve um momento que você falou assim, a tecnologia não importa. Importa, porque se ele faz um press, se ele faz no PowerPoint, falando das narrativas, ou se ele faz um filme, importa porque ele vai ter que fazer a tradução daquilo que ele está, da narrativa mental, oral, verbal, para a tecnologia. Então o suporte é importantíssimo, porque ele vai dar as restrições e as regras que ele pode, que ele tem que seguir. Isso é computacional. É exatamente o que eu chamei de lá não importa, porque eu não estou dando aula de PowerPoint, Sim. não estou dando aula de press. Só aula de tecnologia. Eu estou... E a Mas gente fala, usa o aluno que fala, olha, eu sei PowerPoint, mas eu quero aprender press, eu quero fazer minha narrativa no press. O problema é teu. Aí o cara vai bater cabeça, vai procurar o colega, né? Não está em questão o curso de tecnologia. Isso que eu quis falar. Mas é parte da narrativa. É um enunciado digital. Tem coisa que você fala facilmente, fazendo um filme como ela fez. Se você for lá, por exemplo, você coloca um PowerPoint que a pessoa não consegue colocar o som, ela tem que vir junto com o PowerPoint para falar as coisas que ela pôs lá. A gente viu isso. Fica assim, você tem que estar junto, porque aí você fala, fiz isso, fiz aquilo, aí muda o slide, fiz isso, fiz aquilo, e aí vai. Produziu alguma alteração na forma de se ensinar, ou eles estão ensinando na mesma aula tradicional? Você diz na Todo mundo Inglaterra? sentado do mesmo jeito, conversando do mesmo jeito, as entregas feitas. Não, isso aí começou em setembro de 2014. Que, por exemplo, esse meu aluno viu, os professores sendo formados, inclusive, nesse caso, essa professora que está fazendo aí essa sexta série, porque o governo criou essa lei, essa norma, vamos dizer assim, que tem que estar incluída, etc., e deixou duas coisas. Colocou um dinheiro para formação e colocou um dinheiro para desenvolvimento de recursos, de materiais para poder fazer isso. Então, esse grupo aí está fazendo jogos. O outro grupo poderia estar fazendo uma outra atividade que tem a característica ou potencial, vamos dizer assim, para ajudar a ideia do programming, do computing deles. Né? Então, tem aí um arsenal de grupos de pesquisa pensando no desenvolvimento desse material. Então, nesse caso aqui, essa professora escolheu fazer jogos. E ela faz parte desse grupo que está desenvolvendo, ajudando a desenvolver esse Mission Maker.
E aqui então foi uma das primeiras testes, vamos dizer assim, desse software com esse grupo. Então acho que é muito cedo a gente falar, né, o que isso está fazendo. Agora, o incrível, para mim, é que essa concepção ela tem que estar desde o primeiro ano lá do ensino fundamental 1 até o 9º ano, e pega uma coisa do ensino médio. E Itália, né, na Itália é assim, e na Inglaterra é desse jeito. É de cima e embaixo. Parece que na Ásia também. Tem Singapura, tem uma ideia, tem outros lugares fazendo. Finlândia está achando que vai fazer isso em 2019, tem um monte de coisa assim. Esse artigo aí é interessante, porque dá um panorama bastante grande, muito bem feito a respeito do que está acontecendo. E a Itália me surpreendeu, eu não esperava que a Itália fizesse isso. A Inglaterra não sabia que estava fazendo isso, mas a Itália me surpreendeu. Portugal também vai passar a ser obrigatório no primeiro ciclo, ou seja, no ensino fundamental 1. Mas isso coloca uma questão em termos de inclusão e exclusão, porque depois, se um dia a programação vier a substituir a matemática, aqueles alunos que não têm tantos meios em casa, acabam por ficar um pouco atrasados em relação aos colegas que têm esse apoio em casa, porque os pais têm a formação nas tecnologias, têm conhecimento e que os podem apoiar. E aqueles alunos que não têm computador em casa, cada vez são menos, felizmente, mas aqueles que não têm, que os pais não têm conhecimento, acabam por ficar possivelmente para trás. O que é que o professor? Bom, isso aí tem que, junto, né? Você tem que. Não chegou lá ainda, não está nessa ideia da substituição. Mas não dá para falar sobre nadar se não tiver piscina. Isso aí vai ter que ser resolvido. Nos Estados Unidos, que eu estou acompanhando bastante, essa coisa do distribuído, né, tem coisa que a gente está estudando, e, por exemplo, as escolas que adotam a ideia do Bring Your Own Device, o sujeito, a família que não tem, a escola está comprando e fornecendo. Agora, essa compra, que antigamente era uma compra absurda, que você tem que comprar para todo mundo, se reduziu a compra de meia dúzia, às vezes no máximo 100 dispositivos para poder fazer essa distribuição. Bom, isso elimina um problema, né, da compra do dispositivo, etc., mas cria outros, né, que é a questão da segurança, do equipamento, uma rede super diversificada, porque o cara traz um laptop, o outro traz um outro tipo de computador, então tem aí umas questões tecnológicas para serem resolvidas. Mas a escola que adota essa ideia que o aluno tem que ter o computador, ela tem que prover. Mas, por exemplo, em Portugal, agora aqui também tem uma variante, como é que se chama aquele computador comigo? UCA. Lá o Estado facultava esse computador aos alunos. O que acontecia muitas vezes é que o computador avariava-se, os pais não deixavam o aluno levar o computador para a escola, ou pior, o pai vendia o computador do filho. Então acabou por continuar a haver essa desigualdade. Atualmente, este governo deixou de dar os computadores e instituiu que a programação vai passar a ser obrigatória a partir do próximo ano. E eu pergunto, como é que aqueles alunos que não têm acesso a computador não sabem ligar um computador, não sabem funcionar com um computador e depois vão ter aulas obrigatórias de programação, não há um trabalho técnico. E coloca-se também a questão da formação dos professores, que o professor falou agora, que é muito desfasada. Mesmo na Inglaterra está sendo problema, mas aí 60% dos professores na Inglaterra não tem capacidade para fazer isso aí. E aí então tem lá esses professores masters, que são não sei quantos que estão sendo formados, vai dar apoio para poder fazer esse tipo de coisa. Porque normalmente o que acontece, eu digo isso por conhecimento próprio, porque eu em Portugal dava aulas de TIC no primeiro ciclo, ou seja, no ensino fundamental 1. E eu dava robótica aos meus alunos, cheguei a trabalhar com eles no Moodle, etc., fazendo jogos no Moodle,
mas os meus colegas o máximo que faziam era trabalhar com eles no Paint e acaba por se ver que as pessoas não têm à vontade. E aqueles que têm formação em informática são pessoas que foram formados para dar aulas em ensino a alunos mais velhos. Adultos. E depois não conseguem descer ao nível dos alunos dos primeiros anos de formação. Então, acho que ainda há um longo caminho pela frente, infelizmente, mas é uma excelente ideia. Deixa eu complementar aqui, né? Foi uma discussão até que a gente teve no último CEBI, né? Desde que eu entrei aqui, no primeiro ano da graduação, em 1988, eu ouço, né, você falar que a gente tem que ir lá, tem que trabalhar com os professores, né? A escola tem que colocar isso como uma ferramenta. Né? Agora estamos em 2015, então já se passaram 27 anos. Né? A experiência que eu tive nos últimos meses, né? Uma escola pública top, a gente está oferecendo um curso, né, de Computational Thinking, e a gente escuta da diretora, os professores não gostam que vocês venham aqui, porque eles falam que eles já dão aula há 30 anos, que eles sabem muito bem dar aulas e que eles não precisam de ninguém aqui para dar aula. Né? Aí eu olho para a escola privada das minhas filhas e elas falam, hoje tem computador. O que é? A gente tem aula de joguinho. Aí eu falo, gente, não é possível, há 27 anos a gente discute isso e há 27 anos parece que quase nada mudou. Né? Onde erramos? O que a gente pode fazer diferente? Agora, na verdade, a gente vai ter essa pressão que você está falando. Aí, né? Por exemplo, essa que a gente está vendo. Aqui não está sendo feito por caridade. Né? Aqui tem um problema sério, principalmente, por exemplo, na Inglaterra. Quem está trabalhando na ideia de desenvolver essa cultura digital não é inglês. Indiano, paquistanês, não sei o quê. Isso está batendo, está criando um problema que é econômico, social, uma série de razões que eles estão falando. A gente tem que começar a fazer esse povo começar a pensar um pouco disso aí. Que não é muito diferente daquilo que você está falando lá de Google, de Microsoft, incentivando, né, para formar programador. Só que está sendo feito de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, delicada do que essa coisa, vamos ensinar a programar para o cara sair daqui e trabalhar para a Microsoft. Mas é um problema que está surgindo do ponto de vista de formação e ter gente para desenvolver essa cultura digital. Porque se a gente faz isso, nós vamos só ficar falando dela. Então tem aí hoje um problema, esse é um. O outro problema que está acontecendo, por exemplo, aqui na universidade, você como professor, eu como professor, estamos vivendo isso. Você tem um aluno sentado na tua frente, antigamente ele abria, eu sabia que ele estava trabalhando no computador, hoje ele faz a coisa embaixo da mesa, lá com o negocinho na mão dele, e você acha que ele não está prestando atenção, às vezes você vai lá e quer dar uma bronca no cara, o cara, não, eu estou aqui vendo exatamente isso que você falou, não sei o quê, você nem sabe o que ele está fazendo mais. E isso está incomodando muita gente, a universidade está muito incomodada, a gente vê isso lá no GGTE, e tem muita gente fazendo coisas assim fantásticas. Tanto é que a gente está fazendo um seminário para levantar e descobrir o que esses professores estão fazendo. Tem gente da medicina, por exemplo, criando desafios médicos que o sujeito tem que resolver no Moodle, que está lá colocado, sendo chamado no Facebook. Professor da medicina. E ele fala, o cara está lá na fila do cinema esperando, de repente chega com, né, porque o curso dele, a disciplina dele é de emergência. Então o cara está lá esperando, lá com a namorada, esperando, chegou uma emergência. Você tem que resolver, que jeito você faz? O cara tira lá e senta lá e tem que resolver. Chamado no Facebook. E ele mostra a estatística dele, como é que os alunos estão respondendo, como é que... É impressionante. Acontecendo no Unicamp. Ele chegou, né, deu a palestra para nós, está lá no site do GGTS. E ele falou, eu já falei isso em tudo quanto é lugar, só não falei na universidade, porque ninguém sabe. Eu nem falo para o meu chefe, né, para o meu diretor lá, que eu estou fazendo isso porque ele acha que eu não estou dando aula mais. Então tem esse problema também, né? Tem esse incômodo que está sendo criado e os professores vão ter que fazer alguma coisa. A minha aula, né, eu vou fazer uma palestra dia 26 falando sobre isso. A minha aula de metodologia da pesquisa que eu faço no curso de graduação, no primeiro ano, né, esses alunos que estão aí que eu mostrei para você, eles não ficam 4 horas sentados na minha frente.
Então, tem esses componentes, né, que ele está começando a pegar. E aí, ou você proíbe, né, como o Estado de São Paulo fez, proibir a tecnologia de entrar na escola, na sala de aula. Está criando um problema de polícia, né, porque a mãe liga para o filho não responde, ela vai lá na delegacia, né, falar, roubar, acabar com o meu filho, né, como já aconteceu. E o aluno entra na sala e ou ele põe no silencioso, mas ele não deixa a tecnologia para fora. E se tiver um lugar, né, onde a gente devia estar ensinando essas coisas, devia se chamar escola. Né? É aí que nós vamos trabalhar e ver, né, mostrar para o aluno que tem isso, que tem aquilo. Não é na casa dele, que o pai que é o analfabeto, que é o aluno digital, não vai fazer isso. Então, a gente está vivendo por isso que essa ideia volta no outro patamar. Agora, não é mais aquela coisa no contraturno como a gente fazia, né, da licença que a gente coloca lá naquela coisinha que faz, né, depois da aula. A gente está sendo colocado em parte da disciplina. O problema é formar os professores para fazer isso. Mas o problema da formação é que os professores que estão se formando não tem isso. Não tem isso. Na universidade não tem uma formação de licenciatura que usa tecnologia. A gente teve Então, o cara informação, vai aprender como? a gente teve uma informação aqui, ó, um ano atrás, que o professor da... Não, a gente nunca acaba de dar. O que nós estamos fazendo há 27 anos é dar curso de formação de professor, gente. Não tem mais. O professor nunca vai parar de ter. Nós vamos morrer dando curso de formação de professor. Como é que, a pergunta é, como é que a Na gente entra nas licenciaturas e na pedagogia, né? Porque eu acho que... Não é só na pedagogia, a pedagogia é um exemplo. Não, na licenciatura, matemática, né? biologia, física, química, todos eles formam professores. Falam licenciaturas de modo geral e pedagogia, né? Como é que a gente entra lá, né? Porque, inclusive, a gente teve aqui um relato há pouco tempo atrás no INED de um professor falando que a gente tinha um curso de pedagogia aí reconhecido, uma disciplina e tiraram a disciplina de tecnologia. Né? Quer dizer, não só eles não estão indo para frente, mas estão indo para trás. Estão tirando. O que a gente tem que fazer? Porque eu concordo com a Nanda. Porque, na se a verdade, gente não entrar lá... o que os professores estão fazendo, eles estão repetindo os modelos de aulas aos quais eles foram submetidos a vida inteira. Que é essa aqui. Eles vão lá e fazem isso, a mesma coisa. Se eles tivessem aula de tecnologia, talvez eles repetissem um bom modelo. É a discussão que eu tive com a diretora quando ela me colocou aquilo, né? Sabe, Que ela falou, não, os professores falam que dão aula há 30 anos e se dão aula há 30 anos eles não precisam aprender nada de novo. Eu falei, olha, na minha visão de mundo, se você faz alguma coisa há 30 anos, está errado. Ponto. Tá? Porque em 30 anos o mundo mudou. Né? Então, você achar que você faz uma coisa há 30 anos e por isso você não precisa aprender nada, é assustador, ainda mais de um professor. Mas eu acho estranho também, porque eu concordo que eles não têm o suporte, por exemplo, da faculdade de pedagogia, por exemplo. Mas um médico que passou por uma faculdade 20 anos atrás, não pode usar o mesmo instrumento que ele aprendeu na faculdade dentro dessa cirurgia que ele tem hoje. Então, por que só o professor também, independentemente do que ele aprende na faculdade, ele se coloca contra, ao invés dele mesmo Ninguém modernizar? pensa em fazer formação de médico, né? Para introduzir alguma coisa no hospital. Esse médico Estou falando isso porque a gente pensa há 27 anos em fazer formação de professor na escola, mas a gente não pensa em fazer formação de médico na UTI. Talvez a questão é a formação de correr atrás, mais isso que a informática. Se ele não... Uma discussão que eu tive, Eu acho que eu achei que assim, a sala de cirurgia mudou, sala de aula não. Então, ele nunca é informática, ele corre atrás do que ele acha que é importante para ele e a faculdade. A informática nunca está em. Uma vez estava conversando com uma professora, com nível superior de uma faculdade top, com 25 ou 26 anos, então super jovem, com um salário muito bom, era num lugar que ela ganhava muito bem. Né? E aí eu falei, por que você não está usando nada de computador aqui? Aí ela olhou para mim, olha Marcos, para ser sincero, para ser franca com você, eu tenho medo de computador. Eu olhei para aquela, pelo amor de Deus, a minha empregada doméstica, tem nível fundamental, ela tem Facebook, Twitter, e-mail, e não para de usar computador. Né? O que está acontecendo? Né? Como que uma pessoa com nível superior, numa faculdade de ponta, com um salário super bom, né, tem medo de usar computador, né, enquanto todo o resto do mundo está usando computador? Bom, isso aí eu acho que são mais casos assim de exceção, porque
essa ideia da mudança e da inclusão para a cultura digital é o reconhecimento que as pessoas hoje, de certa maneira, já estão incluídas digitalmente. Toda vez que eu vou fazer palestra, a primeira coisa que eu faço, eu pergunto: quem tem computador em casa? Todo mundo levanta a mão. Quem tem Facebook? Todo mundo levanta a mão. Quem usa na sala de aula tecnologia? 2. O problema é que a escola, a sala de aula não está incluída. Esse é o problema. Agora a pessoa tem Facebook, tem conversa, manda WhatsApp, faz o diabo. Você não pode falar que ela não está incluída digitalmente. O problema é que a sala de aula ainda Não tem mais usar educacionalmente. outro papo, esse que é o problema. Mas eu concordo com o médico, parece que de alguma forma ele sabe, não, eu tenho que me atualizar o tempo todo. Né? O engenheiro, eu tenho que me atualizar, mas parece que ainda não está no professor essa coisa de que muda. Os passos são diferentes. Né? A coisa vai mudando e que tem que se atualizar. Né? A escola mudou nada. Agora, eu escutei, eu vi uma. Tá bom. Não, tudo bem, tá sempre. Eu vi uma palestra do Luiz Carlos Freitas essa semana. E a discussão dele é que essa coisa da escola não se movimentar está fazendo com que segmentos da sociedade, ele chama aí dos professores mercadológicos, os educadores mercadológicos, via, não sei, essas fundações, Google, etc, não é só. Estão querendo entender a escola como se fosse uma empresa. Não sei se vocês sabem, mas a Lehman Foundation comprou 6 escolas no Rio de Janeiro, deu com um economista e falou assim, ó, você vai ter que fazer esses alunos ser o top da lista. Escola aqui, pública. Eles compraram Compraram escola particular e deram para esse sujeito. e vamos construir. E a Lema é extremamente assim, meritocrático, ele como ele ganha dinheiro fazendo isso, ele acha que a educação vai ter que fazer isso. Então, o que o Luiz Carlos estava mencionando? Existe um movimento, não é só no Brasil, um movimento no mundo inteiro, né? Race to the Top, Pátria Educadora, o programa que foi escrito pelo Unger, Mangabeira, etc, que faz com que, né, põe fogo aí no rabo desse povo para fazer essa coisa funcionar. Esse é o perigo. Entendeu? Ele entender a escola como se fosse uma empresa. E nós não, a escola não é empresa, não é assim que a gente trata, você tem que tratar com valores, né? Você tem que tratar com aquilo que tem. Não é matéria-prima que está homogeneizada, que chega e tem que sair cerveja lá na frente. Mas eu percebo que os pais também, existe uma demanda da sociedade pedindo isso. O problema é que acho que assim, a escola não é empresa, mas também a escola não pode ser o que ela é. Não pode ser o que ela é, mas também... E ela não quer mudar, a gente não sente mudança, quer dizer, eu não consigo me conformar com as minhas filhas indo para a escola lá e falar que tem aula de joguinho. Os meus também têm aula de joguinho, e eles vão revoltados para casa. Então assim, os dois extremos, né? Se aqui não se mexe, alguém se mexe, né? E aí... Mas o que eu falo é que assim, ainda existem pais pedindo aula de Windows. Eu vi isso no site da escola, pais pedindo aula de Windows, que acha que devia ensinar Windows, Linux. Escritório. Aula de escritório. Existe isso. É triste. A gente está vivendo aí umas... Mas eu me pergunto o que é melhor, a aula de Windows ou a aula de Windows? Não, pra mim, não, eu acho ruim. Não, se for bem dado o software de escritório, nossa, acho que eu ganho. Ele vai aprender planilha, vai aprender a escrever. Eu acho os dois muito ruins. Vai passar o tempo fazendo um joguinho? Agora, se for dar aula de escritório para alunos de 6 a 10 anos, eles vão odiar o computador de uma forma... Que não é o jeito que eles usam fora da escola, não tem nada a ver. Então, mas eu tenho trabalhado com crianças que a gente pega. fala, né? São nativos digitais, não sabem nada de computador. Eles só sabem... Entrar no Facebook lá no... Eles só sabem jogar jogos sem sentido, que é uma repetição sem sentido, é uma interação que desliga o menino de qualquer coisa que ele esquece de tomar banho, de almoçar, de não sei o quê, uma tecnologia de serviço de qualquer atividade produtiva. Né? Vai
pinga a bola, olha a mesma coisa, repete, eles faziam. Né? Ele não sabe, e na verdade ele não sabe nada, ele não sabe entrar no e-mail, não sabe. Ele não sabe salvar um arquivo, não sabe. Você quer fazer uma interação, manda o texto que você leu para mim, não sabe. Nem o Facebook, ele sabe anexar nada, não sabe o que se trata. O cara virou. Tá Bom. engessado. Perguntas mais gente? Tem mais alguma? Tem uma lista. Mais lista. Agora a gente vai a última que fazer aqui. Já faz mal. Você falou do prosumidor, né? E no CBI aqui de Campinas, né, o Bender colocou que tablet é a tecnologia da opressão. Por quê? Porque ali não dá para produzir, só dá para consumir. Né? Qual que é a sua visão com relação a isso? Depende do que você está produzindo. Por exemplo, se você estiver lá naquele software do Waze, eu consigo produzir com o meu celular, avisando que tem um acidente, depende do que nós estamos chamando de produção. Não dá para me escrever uma tese no tablet, mas eu posso me colocar na sociedade, né, dentro desse contexto aí, por exemplo, no caso do Waze, e ser extremamente útil através do meu celular. Eu avisando que tem um acidente, que tem um negócio, que tem uma coisa, entra naquela rede, e isso ajuda pessoas, eu estou sendo o consumidor no meu celular. Agora eu vou escrever a tese no meu celular. Então, depende do que nós estamos chamando, né? Que tipo de produção nós estamos falando. Que assim, eu sinto os alunos aqui, né, só na Unicamp estão há quase 10 anos. Né, a capacidade de ser produtor de conhecimento está piorando, mas está piorando de uma forma muito grande. Você pega alunos entrando numa faculdade top, né, eles não conseguem escrever um parágrafo. Né, a coisa está ficando bastante clara, assim, a dificuldade de gerar conteúdos. Né, e tem alguns pesquisadores que colocam isso, né, que é um pouco desse mundo web, dos cliques e pouco criação de texto. Né. Por exemplo, não é a minha visão dos meus alunos de videologia. O que eles não sabem fazer, a dificuldade que eles têm, é de ser crítico. Escrevem muito bem, né, faz uma segunda opção da universidade. Agora, se dá alguma coisa para ler, eles vão reproduzir aquilo que está lá. Eu reclamo e eles falam, olha, 15 anos treinado para fazer isso. A gente não foi acostumado a criticar o Casimiro de Abreu. A gente não foi, né, formado para criticar o texto que a gente leu. Como é que você quer que eu vou criticar agora uma professora da USP que escreveu esse artigo? É da USP. E não fala nada, ele só fala o que ela falou. Você tem que ter material. Também é uma crítica essa vazia. visão do só falar consumidor, né? disso. Quer dizer, porque na verdade está querendo que ele vira Verdade. consumidor sem visão crítica. E às vezes eles não têm tempo de vida para fazer isso. Não foi criado para isso. Foi criado para reproduzir o que está lá no livro, porque a prova pede isso, né? Agora, eles se expressam muito bem. Posso mostrar os artigos que eles estão fazendo. Eu, inclusive, tenho um aluno, né, primeiro ano, são esses aí que eu estou falando, porque a gente dá aula de matemática para eles e eu dou aula de metodologia para eles. O cara fez o texto, porque tem que fazer uma pesquisa, tem que escrever o artigo da pesquisa que ele fazia, o nível de uma revista. Coloca as mesmas características de uma conferência ou de uma revista. E a gente pede resumo. E o cara veio com o abstract. Eu falei assim, não, mas você não precisava pedir para, né, pagar para traduzir o abstract, né? A gente não pede abstract. O cara falou, não, professor, eu estudei inglês desde o dia que X e eu estou querendo exercitar isso aí, eu escrevi o abstract. Eu mostrei para ele, minha esposa americana, não tinha nenhum erro. Eu não tenho um colega no meu departamento que faz isso. Estou falando, essa é a minha população, esses são meus alunos. Eu acho que você é um ponto fora da curva. Não é. Nem na pós-graduação eu consigo achar gente que consegue Você escrever. vê o nível social do pessoal da meteorologia. Não,
ali tem gente, inclusive tem gente do FIS, do Profis, tem 2 alunos muito bons. Ah, mas foram escolhidos como os melhores também, não são meninos. Então, a população que eu estou trabalhando não tem essa visão. Mas que eu reconheço, tem gente que não sabe escrever. Eu, quando me formei em engenharia mecânica, não sabia escrever. Fui aprender a escrever nos Estados Unidos. Eu tinha lá, detestava ver o papel, aquela folha branca. Quando começou o processador de texto, eu me animei. A única coisa que eu mais posso fazer é escrever. Mas não pego uma folha de papel. Isso, já não tem demanda. A escola não dá texto para produzir. A escola não pede. Olha o livro didático como é que é. É pergunta e resposta. Eu lembro que meu filho ainda vinha assim, a professora falou que a resposta completa era assim, qual é a cor da roupa do Joãozinho? Assim, tinha que responder. A cor da roupa do Joãozinho é azul. A pergunta é, quem responde assim na vida? Ninguém. Essa era a resposta completa? Isso é uma resposta completa. É uma repetição, é quase uma cópia, não que é uma pergunta e resposta, não tem interpretação, é quase olhar um plágio, em cima, é bestial isso, entendeu? Quer dizer, ninguém sai mesmo sabendo escrever. Não há demanda. Nesse nível Não há demanda. você sai consumidor, né? Para virar consumidor, você teria que ser essa visão crítica. Você Tem que trabalhar. Tem que estar incentivado para isso. Para ser consumidor, você tem que ser incentivado. Tem que ser incentivado. Talvez por essa que você está falando, né, a divisão do pensamento computacional, assim, possa levar a isso, né? Porque um sujeito que vem aqui, ele não só saber programar, mas ele saber o que ele está fazendo isso, ver utilidade, talvez, na sequência que ele está fazendo, porque, na verdade, os cursos tradicionais de programação que a gente aprendeu, você aprende a programar porque você precisa programar. Aí lá fazer sequência de Fibonacci, faz sequência de Fibonacci, e depois se faz mais faz touro de Hanói. Você falou de touro de Hanói que o teu aluno fez e com uma finalidade, né? Então isso a gente fazia isso no curso de algoritmo, o que tinha que fazer. É diferente dessa coisa de hoje. É diferente da matemática. É aí que é isso que vai fazer a diferença. Bom, gente, agradeço a todos. Obrigado, Valente. Obrigado, presidente.